Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para que assim possa receber as notificações sempre que eu edito um novo vídeo. Nesta meditação, nesta partilha de hoje, eu gostava de retomar a conclusão do meu anterior vídeo, quando eu falei, numa teoria enfim, um pouco especulativa, sobre as consequências da morte do Papa Bento XVI, em que seria uma ocasião em que a Igreja regressaria às catacumbas. A base que me levou a defender esta tese, esta hipótese de um retorno às catacumbas, é o facto de o Papa Bento XVI ter falecido no dia 31 de dezembro, quando a Igreja celebra a memória de São Silvestre. São Silvestre foi o Papa do Imperador Constantino. Ora, Constantino ficou célebre na história da Igreja e da humanidade, podemos assim dizer, por ter concedido a liberdade à Igreja. A partir desse momento, a Igreja saiu das catacumbas e passou a um estado de liberdade, podendo afirmar-se publicamente e desenvolver esta extraordinária expansão do cristianismo em todo o Império. Costuma dizer-se que, e autores, historiadores respeitáveis, costumam dizer que o imperador Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império. Isto não é verdade. O que o imperador Constantino fez foi dar a liberdade à Igreja, de tal modo que ela pudesse afirmar-se publicamente, isto é, deu-lhe o direito de cidadania, podemos assim dizer. E esta condição livre da Igreja permaneceu mais ou menos afirmada ao longo dos tempos até ao século XX, embora naturalmente até à atualidade, queria dizer, embora evidentemente num lugar ou outro, como ainda hoje, a Igreja seja ainda numa situação de catacumbas, não tenha direito de cidadania. Ora, aconteceu que no Concílio Vaticano II, no final do concílio, no mês de novembro de 1965, houve um grupo de bispos que se reuniram na catacumba de Santo Domitila, em Roma, e, no contexto de uma celebração litúrgica, firmaram no fim um documento que ficou conhecido como o Pacto das Catacumbas. O objetivo dos bispos ao formar este documento, assinar este documento, o Pacto das Catacumbas, era empenharem-se, todos eles, em promover na Igreja, a afirmação na Igreja de uma opção preferencial pelos pobres, porque, pensavam eles, nos documentos do concílio, esta opção não ocorria, não transparecia nos documentos. Nem sequer havia uma referência especial aos pobres, porque esta não era, de facto, a prioridade do concílio. O concílio tinha outras finalidades e desenvolveu documentos extraordinários que, como tais, são a catequese do povo de Deus nos anos posteriores até à atualidade. Esta falha, esta lacuna, era necessário preenchê-la e por isso o Pacto das Catacumbas foi afirmado neste sentido. No entanto, é preciso ter em conta que a noção de pobre no Pacto das Catacumbas não tem a ver propriamente diretamente com a noção do pobre nos Evangelhos. O pobre das catacumbas é entendido no sentido da teologia da libertação, ou seja, pobre é o oprimido, e por isso o pobre contrapõe-se ao rico. Neste caso, no caso eclesial, digamos assim, da teologia da libertação, seria esta oposição entre uma igreja que seria a igreja dos pobres e uma igreja que seria a igreja dos ricos, e seria necessário ultrapassar esta antítese
e formar a igreja que seria a igreja verdadeira, a igreja dos pobres. Entendido, porém, neste sentido, a teologia da libertação. De resto, como estava esta oposição no início do movimento comunista no século XIX, com a grande apelo de Marx no texto de 1844. Portanto, seria nesse tempo eram os operários e os ricos, e os operários e os patrões, agora os pobres e os ricos, a igreja dos pobres, a igreja dos ricos. Este pacto das catacumbas foi de novo retomado já em 2019, no contexto do Sínodo da Amazónia, em que, de novo, no mesmo lugar, na mesma catacumba de Santa Domitila, um grupo de bispos se reuniu para renovar o pacto das catacumbas, neste caso, não já apenas pela pobreza, os ricos e os pobres, mas sim, o tema era a casa comum, a ecologia, as alterações climáticas. E então, neste caso, o oprimido era a terra, o opressor era o homem e a tecnologia. Mas a ideologia é a mesma, ou seja, por trás está a teologia da libertação, que seria necessário libertar a terra do opressor que é o homem. Acontece que em 1996 criou-se um outro grupo que ficou conhecido como a Máfia de St. Gallen. Um conjunto de cardeais e de bispos, mas sobretudo de cardeais, reuniu-se em St. Gallen, na Suíça, para formar aquilo que depois foi conhecida, de acordo com uma entrevista do cardeal Danels de Bruxelas, a Máfia de St. Gallen. Qual era o objetivo desta máfia? O objetivo desta máfia era opor-se ao cardeal Ratzinger, que tinha sido convidado pelo Papa João Paulo II para ser o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, e que era o grande braço direito do Papa João Paulo II, e que impedia aquilo que os cardeais de então pretendiam combater, opor-se ao cardeal, ou diminuir a sua influência, porque consideravam que tanto João Paulo II como o cardeal Ratzinger se opunham à modernidade e impediam que a Igreja se modernizasse. De facto, um dos principais teóricos desta máfia de St. Gallen era o cardeal Martini, e segundo o cardeal Martini, a Igreja estaria atrasada de 200 anos a respeito da modernidade. Quando o Papa João Paulo II estava muito doente na altura, já em 1996, quando em 2005 o Papa João Paulo II faleceu, foi feito um novo conclave, e quando do conclave saiu como sucessor de João Paulo II, o cardeal Ratzinger, isto foi uma grande decepção para a máfia de St. Gallen, como confessou o próprio cardeal Danels numa entrevista. No entanto, o reinado, digamos assim, usemos esta expressão, o pontificado de Bento XVI foi curto, apenas 8 anos, porque em 2013, como nós sabemos, o Papa Bento XVI resignou, retirou-se do seu ministério petrino por razões de saúde. Ele achava que, isto foi a sua declaração ao consistório dos cardeais, foi a sua declaração, não tinha suficiente força para continuar a exercer o ministério petrino. De facto, o Papa Bento XVI, cardeal Ratzinger, tinha uma saúde muito frágil. Por duas ocasiões ele pediu que o Papa João Paulo II o libertasse deste munus, porque tinha tido, numa ocasião, um derrame cerebral e, noutra ocasião, um problema nos olhos que afetou particularmente um dos seus olhos, o esquerdo, parece, salvo erro, que ficou quase cego. Então, quando se reuniu o conclave para eleger um novo Papa, o grande Danels declara que a máfia de St. Gallen se organizou
E ele mesmo tomou a iniciativa para levar o conclave a eleger um Papa que fosse, por um lado, favorável ao Pacto das Catacumbas, isto é, no sentido da pobreza, dos pobres, dos oprimidos, segundo a teologia da libertação, e que, por outro lado, fosse também favorável às preocupações, aos objetivos da máfia de São Galo, ou seja, da modernização da Igreja. E então, quando foi o cardeal em que eles encontraram que reunia estas condições, esta dupla condição, foi o cardeal de Buenos Aires, isto é, o cardeal Bergoglio, que se tornou o Papa Francisco. Aliás, o Papa Francisco, o cardeal, neste caso, escolheu o nome Francisco, sugerido pelo cardeal Humes, do Brasil, que era um dos principais teóricos do Pacto das Catacumbas, na sua versão de 2019. Então, o Papa Francisco reúne, segundo este movimento, as condições para o cuidado dos pobres e para a modernização da Igreja. E, neste sentido, tanto o Pacto das Catacumbas como a máfia de São Galo encontraram a resolução das suas preocupações. É neste sentido que eu acho que podíamos pensar ser plausível esta afirmação de que, com a morte do Papa Bento XVI, todo aquele movimento de igreja que ele representava, juntamente com João Paulo II, regressa às catacumbas, porque a outra se impõe como prevalente e silencia esta igreja fiel ao magistério. De facto, o Papa Bento XVI, quando ainda era cardeal, criticou tanto a teologia da libertação e dos documentos que publicou quando era prefeito da congregação, como também a modernização, porque ele criticou muito fortemente a ditadura do relativismo que se caracteriza esta modernização da Igreja. Portanto, nós podemos dizer que, de facto, é esta Igreja que se retira e que regressa às catacumbas. A outra, a Igreja moderna da teologia da libertação, essa é que se impõe. Nós podemos pensar o que é que será o futuro, qual destes aspectos, quais destas dimensões da Igreja tem futuro. Na minha opinião, é a Igreja das catacumbas, porque essa é que é fiel à tradição da Igreja. A outra, de certo modo, cede às modas, cede ao politicamente correto, e essa, por isso, não tem futuro. Faz pensar aquela palavra do Evangelho que Jesus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se a luz não brilhar, fica nas trevas. Se o sal não saborear, perde o seu valor e é pisado, desprezado pelos próprios homens. Esperemos que o Senhor que conduz a história nos leve ao bom caminho. De acordo com o testamento espiritual do Papa Bento XVI, quando diz: não vos deixeis adormecer e por outro sede firmes na fé. Peçamos ao Senhor que nos ilumine e que nós pertençamos àqueles que não adormecem, não se deixam adormecer e que permanecem firmes da fé, porque esse é que tem o futuro que pertence a Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa, se Deus quiser.